Olá a todos, Ferrell aqui novamente e o vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês aqui porque eu uso o Linux. Então vamos para o vídeo que vai ser bem interessante. Antes de falar os motivos de por que eu uso Linux, né, eu vou falar aqui um pouco da minha experiência que começou lá durante a faculdade, com meus estudos lá para 2005 e 2006, né, e depois em 2007 profissionalmente com alguns projetos, né. Para depois, assim que eu consegui comprar uma HD com maior espaço, eu fiz a formatação em casa e instalei o Linux, na época que foi o Fedora, em Dual Boot com o Windows XP. E assim foi meio que eu comecei a estudar sobre o sistema, comecei a me identificar bastante com ele e fui usando, né? Fui aprendendo bastante coisa, como que faz a instalação de algum programa. Eu sei que hoje, na época tinha isso, de você fazer a instalação do programa com clique, mas tinha muitas coisas que você instalava usando linha de comando ou compilando pacotes, né? Então aprendi bastante disso. E fui gostando do sistema. Lá para 2013, 2014, eu resolvi comprar um notebook para mim, né, o meu velho de guerra que eu tenho até hoje, e ele veio com Ubuntu, né, e veio com a versão 12.04 LTS, que foi uma distribuição que me agradou muito do Linux. Eu acho que ela abriu porta para muitas coisas e infelizmente assim eu parei de usar o Ubuntu, mas assim foi uma distribuição que que me trouxe bastante coisa. E eu achava até a versão 16.04 o Ubuntu um sistema muito bem coeso, bem simples de estar mexendo, né? Tanto que o termo de distribuição de Linux amigável ou user-friendly, né, quem preferir, surgiu com o Ubuntu, né? Era uma distribuição que sempre atendeu minhas necessidades, né? Parou agora um pouco aí, eu acho que também por conta de direcionamentos que a Canonical começou a querer dar pro Ubuntu. Eu acho que se eles tivessem mantido aquela mesma linha que eles estavam mantendo, eu acho que eles teriam colhido outros frutos, né? Tanto que hoje em dia ela nem chega a ser uma top 5 de distribuições mais amigáveis, apesar de ela ser ainda meio amigável, né? Mas assim, não significa que uma distribuição teoricamente não amigável você não vai conseguir fazer nada nela. Sim, você vai conseguir. Só que ela vai ter uma maior dificuldade no início do que de repente você ter nessas distribuições mais amigáveis. Mas voltando aqui ao assunto, e aí nisso, com esse tempo aí, desde que eu comecei no Fedora, por que que eu resolvi para esse lado do Linux? Porque eu gosto, né? Eu gostei do que eu estava trabalhando, eu gostei do que eu estava estudando, eu gostei do que eu estava praticando, e fui gostando cada vez mais do sistema do Pinguim, né? No começo, muitas coisas eram mais desafiadoras, hoje em dia caiu muito, né? A questão, como eu falei, de instalação de aplicativos, de pacotes, de programas era mais complicada antigamente. Hoje em dia, perto do que era antigamente, é bem mais fácil, né? Antigamente você tinha muito caso, às vezes, por exemplo, de você tinha que instalar alguma impressora que não fosse HP, porque a HP faz tempo que ela tem um suporte legal a Linux. Você tinha que estar configurando, você tinha que pegar o instalador da impressora e o instalador vir targz e você tinha que compilar e jogar depois os arquivos nas pastas que eles pediam para você estar jogando, para você estar podendo utilizar aquela impressora. Programa, eu lembro uma vez que eu fui instalar o Step Mania, eu tenho até um blog bem antigo, nem uso mais, mas que eu faço passo a passo de como instala esse Step Mania, né, que é um jogo de dança que tem para Windows, Linux, né, e aí eu mostrei como que você fazia a instalação deles usando o Linux, né, como que você fazia a instalação deles no Linux, né, e era muito complicado na época, né, não era uma coisa trivial, né, mas era bem desafiador.
Hoje em dia você tem pacotes AppMage, Flatpak, você tem lojas mais coesas que você faz a instalação com um clique só, sem precisar às vezes da linha de comando para você estar fazendo a instalação. O segundo ponto que eu gosto do Linux é porque ele atende às necessidades da minha área. Eu sou desenvolvedor web e ele é muito bom nessa parte de desenvolvimento, né? E para a parte de desenvolvimento web, acho que ele é melhor ainda porque ele já vem com umas ferramentas prontas que faz com que você trabalhe melhor em relação ao que você está desenvolvendo. Inclusive já serve até para testes, porque quando você depois vai jogar a sua aplicação num servidor web mesmo, você vai estar colocando dentro de um servidor Linux, né? A maioria dos servidores web na internet que ficam armazenados nos sites usam o Linux. É muito raro você ter um servidor web que usa o Windows. Tem, mas a quantidade de servidores web em Linux é bem maior do que em servidor, do que o Windows. Aí as outras coisas são a parte de personalização. O Linux, por ele ser software livre, né, de código aberto, você tem vários ambientes gráficos para ele. E cada ambiente gráfico você pode estar fazendo a sua personalização. E no caso, eu prefiro usar o Gnome, né, que um ambiente gráfico que mais me agrada, mas você tem outras opções ali, que é o KDE, o XFCE, o LXDE, LXQT, e assim, de todas as três primeiras que eu falei são as mais utilizadas, usam o KDE e o Gnome geralmente para computadores mais potentes e o XFCE para computadores mais antigos. E o KDE e o XFCE são dois ambientes gráficos que são melhores para você fazer uma personalização e uma customização. O Gnome você também pode fazer, mas ele é mais. Do jeito que tá, eu não gosto muito de estar mexendo no Gnome. E a parte de segurança é um sistema que é bem difícil de pegar vírus, né? Não que não tenha vírus para ele, tem, mas por conta da regra de como você faz a instalação de pacotes, de programas, então é muito difícil que algum vírus acabe sendo instalado no seu sistema. Não que não possa acontecer, já aconteceu há um tempo atrás, né? Não comigo, mas foi lançado um vírus, fizeram um vírus lá para Linux, mas a chance de ter máquinas infectadas é bem menor do que no Windows. E aí agora eu vou falar um pouco num calcanhar de Aquiles que eu acho que está diminuindo bem, que é a questão de jogos. Quando eu comecei no Linux, tinha entre 100 e 300 jogos para Linux. Que jogos que eram esses? Eram os jogos do Tux, né? Tipo o Super Tux 1, né? Que acho que depois surgiu o 2, né? O Super Tux Kart, Tux Racer e outras variações aí de jogos do Tux. Um ou outro jogo ali de uma distribuidora de jogos famosa, acho que tinha o Quake 3, né, bem no comecinho, tinha o Doom 3 também, mods do Doom, né, que é no caso o Freedom, né, só que assim, na época até inclusive o jogo era bem completo, tinha fases ali que você jogava e concluía, né, mas só que tinha muita fase que você entrava já e já tinha que sair dela, né, já, porque da fase estava feita. Hoje em dia o jogo já está completo, tanto a versão 1 quanto a 2, né, do Freedom, né, e é um jogo bem interessante, nativo, que tem pra Linux. Gosto pra caramba de jogar ele às vezes. E aí, fora isso, lá para 2013, 2012, não lembro de cabeça, surgiu a Steam pro Linux. Já tinha Steam para outros sistemas, mas não tinha para Linux. Isso foi por conta do dono da Valve. Ele viu que o Linux poderia ser muito bom para a parte de jogos também. E ele começou a querer investir nisso. Tanto que hoje em dia o Steam Deck, que é o console de mão da Steam, ele vem com um sistema operacional próprio chamado SteamOS, que é baseado em Linux, né? E como que está essa quantidade de jogos em Linux na Steam? Tem mais ou menos uns 17 mil jogos na Steam, aí a gente considera os que tem fora da Steam também, né? E eu tenho bastante jogos dentro da Steam.
a maioria deles, a maioria deles nativo para Linux, né? Os que eu mais jogo aí é o Borderlands, Strife, Punhos de Repúdio, Half-Life 1, né? Eu gostava de jogar o Counter-Strike na época que era o Gol, mas depois que virou o 2, infelizmente ele não roda mais na minha máquina. Entre outros ali que eu também tenho, mas esses são os que eu mais jogo. Mas em torno como que tá as bibliotecas. No começo só tinha mais jogos da Valve e uma ou outra distribuidora, e hoje em dia você já tem mais de 17 mil jogos, como eu falei, para Linux. Contando dos 100, 300 ali que eu falei do começo, para você ter mais de 17 mil jogos, você teve um aumento muito grande aí de jogos, nem vou fazer em porcentagem, porque isso aí vai dar um número absurdo, né? Mas foi, se eu for considerar, por exemplo, assim, com 100, se eu não me engano, acho que são 170 vezes mais de jogos, né, que surgiram pro Linux durante esses meus praticamente 20 anos em que eu uso o sistema operacional. Acho que tem muito ainda para melhorar. Por enquanto é só a Steam dessas concentradoras de jogos que você tem para Linux, né? Espero que um dia a Epic e a GOG também tenham versões nativas para Linux, mas são contornadas com os aplicativos como o Lutris e o Heroic. A única coisa que eu não vejo mesmo que nunca vai embarcar no Linux são os jogos da, da Riot Games, que no caso é o League of Legends e o Valorant. Porque eu acho isso? Por conta das falas dessas empresas, do que elas falam em relação ao Linux. Eu acho que muito dificilmente elas vão fazer uma versão nativa do jogo pro Linux, apesar de eu discordar completamente da fala deles, né? Mas isso daí pode ficar para um outro vídeo, caso vocês tenham interesse em saber das partes que eu discordo e também do que eles falaram em relação a de por que não ter uma versão nativa para o Linux e também não liberarem mais o League of Legends também para você jogar via Wine, que antigamente ainda dava para você jogar o League of Legends via Wine, né, ou Lutris ou Heroic, né, mas hoje em dia já não dá mais para você estar fazendo isso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostaram? Curtam, comentem, compartilhem. Deixem a opinião de vocês sobre o assunto. E eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado a todos. Até a próxima e falou e até mais.